Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Tudo na paz, no amor, na alegria, na união, cheios de expectativas para esse fim de ano e para o próximo ano? Pois é, só basta acreditar, né, que tudo dá certo, que tudo acontece. Então vamos lá, minha gente, juntinhos. Eu, a professora Ana Maria Rodrigues, meu companheiro de luta, de trabalho aqui, olha, Danley, para mais uma aula. E hoje vamos estudar sobre consumo consciente, consumidor inteligente. Lembrando que consumidor é todo aquele que consome um produto. Então, eu, você, consumidor inteligente. Então, vamos lá? Saber, conhecer como devemos ser como consumidores. Todo mundo quer ser um consumidor inteligente, né? Então, para isso, ó, precisa seguir algumas regrinhas. Então, vamos lá com a gente, porque a aula só está começando. Então, vamos começar aí com esse slide, onde vem abordando, não é, a evolução humana. O ser humano é a única espécie que conseguiu se espalhar por todo o planeta. Então, temos aí, né, todo o processo da evolução humana, segundo a ciência. Para conseguir se estabelecer em lugares diversos, com várias dificuldades de fixação, aprendeu a construir ferramentas e a domesticar os animais. Ou seja, o homem, não é, começou a construir ferramentas, a domesticar os animais, não é? Foi quando surgiu também a agricultura a partir de um ponto principal. Que ponto foi esse? Partir da necessidade de cada um, não é? Para cada fase da nossa história, para cada época, não é? Para cada povo, as necessidades iam se diferenciando uma da outra. E a partir da necessidade de cada povo, de cada fase, de cada geração, eles iam criando, eles iam produzindo meios, não é? Para suprir as suas necessidades. Então, para conseguir se estabelecer em lugares diversos, não é? Com várias dificuldades de fixação, aprendeu a construir ferramentas e a domesticar os animais. Tudo isso surgiu a partir de quê? Da necessidade que eles estavam vivendo naquele momento, não é? Para nossa realidade totalmente diferente, já temos ferramentas de alta tecnologia, animais também, não é? Domesticados, os animais tudo dentro da sua, dentro de cada espécie, não é? Mas para a época foi necessário fazer isso, a construção de ferramentas, não é? E a domesticação de animais. Para que essa domesticação de animais? Para que ele pudesse utilizar, não é, como meios de transporte, certo? Vamos lá. O uso de ferramentas melhorou a capacidade de sobrevivência do ser humano, né? E melhorou sua qualidade de vida. Pois é, né? O uso de ferramentas melhorou a capacidade de sobrevivência, né? Foi surgida uma no primeiro momento. Só que a partir da necessidade de cada povo, aquela criação, aquela invenção foi sempre modificada, foi sempre um processo de evolução. Não foi feita parada, estabilizada ali, não. Houve uma evolução. O povo ia evoluindo, a necessidade ia aumentando, não é? E os surgimentos também iam sendo feitos, não é? Aí a gente vê uma chavezinha que diz assim, ó. Agora, bicha, tá mandando ler o código de barras. Olha o que foi que a senhorinha fez. Um fino, grosso. Um fino, fininho, fino. Branco, um grosso, né? Um grossão. Então, quer dizer que elas entenderam que a leitura do código de barra era para dizer cada tracinho, como cada tracinho foi feito, né? Se era fino, se era grosso, se estava branco, se não estava. E, na verdade, era só colocar o papelzinho ali na máquina que
que automaticamente fazia a leitura do código de barra, dizia valor e tudo mais para fazer o pagamento, né? Coisas que facilitam hoje o nosso dia a dia. Com isso, a população aumentou e aumenta com acentuada velocidade. Pois é, a nossa população, a população mundial, não estou falando apenas agora no Brasil, estou falando apenas agora no estado de Pernambuco, do Nordeste, estou falando no planeta Terra. A população mundial aumentou e aumentou de forma muito rápida, não é? E a gente observa que quanto mais gente, não é? Quanto maior a população, mais existe a necessidade do consumo, não é? É quando surge aí alguns problemas com relação a esse aumento da população e essa necessidade do consumir. Somos hoje mais de 7 bilhões de habitantes ocupando o planeta Terra. Pois é, imagine 7 bilhões de habitantes tendo necessidades de água, luz, não é? Alimentos, tudo retirado do meio ambiente, tudo retirado da natureza. Todos os seres humanos têm necessidade. Pois é. Para cada fase, para cada faixa etária, para cada época, as necessidades vão se modificando e vão evoluindo, não é? Para satisfazê-la, precisamos o quê? Consumir. Se temos a necessidade, não é, de usufruir de algum produto, temos que fazer o quê? Consumir, não é? E as pessoas que produzem, não é, esses produtos que servem para a sobrevivência das pessoas, não é? Para facilitar o dia a dia das pessoas, eles utilizam várias estratégias para quê? Para chamar a atenção do consumidor e assim adquirir os seus produtos, né? Então eles utilizam aí, ó, toda a fantasia, todas as estratégias possíveis para quê? Para chamar a atenção do consumidor e assim adquirir seus produtos e assim eles terem lucros. Só que, como consumistas contumazes, esquecemos que ter vontade não é necessidade. Pois é, porque existe uma diferença nesses dois termos. Vontade é diferente de necessidade. Necessidade é aquilo que realmente eu preciso. Eu não consigo, eu necessito, né, de um sabonete, eu necessito de um shampoo, eu necessito de uma roupa, né, eu necessito me alimentar. Isso são produtos que eu tenho necessidade de ter para minha higiene pessoal, né, para minha alimentação, para minha saúde, produtos que eu necessito, diferente daqueles produtos que eu tenho vontade de ter. A partir da minha renda, eu tenho uma vontade de adquirir, não é? Então, existe uma diferença entre vontade e necessidade. Como também existe uma diferença entre querer, não é a mesma coisa de precisar, né? Uma coisa eu preciso de uma sandália, não é? Uma sandália. Outra coisa eu querer uma sandália porque achei bonita, achei na moda, achei que combinasse com tal roupa, achei que ia ficar muito bem para determinado evento. Então, diferenciar bem esses termos. Vontade, diferente de necessidade, e querer, diferente de precisar. Esse sistema se escora no consumo crescente, não é? Essa necessidade que eu deixo de lado e vou mais em busca da minha vontade, esse meu precisar que eu deixo de lado e vou em cima da minha vontade, né, de ter, surge o problema aí do consumo, não é? De forma desordenada. Eu consumi sem ter realmente uma necessidade. E lembrando que todo o consumo é retirado, é extraído do meio ambiente, não é? Então, ó, para a continuidade do capitalismo hoje praticado, é necessário o incentivo permanente do consumo. Não é um consumo por necessidade, é um consumo excessivo. Porque quanto mais eu consumo, mais os donos das empresas têm lucro, não é?
Quanto mais ele faz a propaganda do seu produto, mais ele vende. Quanto mais ele vende, mais lucro ele tem, não é? Independente de onde está sendo retirada a matéria-prima, de como está sendo retirado, de como está sendo descartado todo aquele lixo. Para a satisfação da vontade, somos induzidos a consumir além da nossa necessidade. Mais uma vez, não é? Venha fazendo aí a diferença, vem abordando aí a diferença entre vontade e necessidade. Vontade é aquilo que eu tenho vontade, não é que eu não preciso, mas eu posso, eu quero, é moda, é moderno, não é? Eu possa precisar. Diferente de necessidade, é aquilo de urgência para aquele momento, um medicamento, um produto de higiene pessoal, um alimento, certo? Olha aí o ciclo de extração. Extração, produção, consumo. Esse é o ciclo, extração, produção, consumo. Extração, produção, consumo. Esse ciclo que são responsáveis pelo que chamamos de pegada ecológica, ou seja, o custo em espaço natural, da sustentação de nossa existência com um conforto que entendemos merecer e podemos adquirir. O consumo consciente, minha gente, é um conjunto de atitudes pessoais que miram o melhor aproveitamento dos recursos extraídos da natureza, não é? Todo recurso extraído da natureza, não é? Deve ser muito bem planejado, muito bem arquitetado para poder ser retirado. Porque tudo aquilo que eu tiro em excesso vai fazer falta, ou em curto, ou médio, ou longo prazo, mas vai fazer falta. Uma extração sustentável desses recursos e uma geração mínima de resíduos, não é? Então, por isso a importância de fazer com que a gente reflita, não é? A importância do consumo consciente, para que sejamos uma geração mínima de resíduos. Quando fala uma geração mínima de resíduos, é uma fase, é uma época, é um período mínima de lixo, certo? Com isso, além de não esgotá-los, o consumo consciente tem como objetivo a recuperação dos recursos naturais, né? Um consumidor consciente, minha gente, não abre mão de cuidar do planeta e está ciente de que o ambiente saudável depende da nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência depende de quem? Das gerações futuras. Nossas ações, ainda que pareçam pequenas, influenciam tudo e todos, não é? Então a gente não deve se preocupar em fazer o muito, fazer o grande. A gente deve se preocupar em fazer o pouco, em fazer o pequeno, mas fazer sempre. Porque quem ama cuida, quem cuida aprende a amar. A partir do momento que eu começo a amar, que eu começo a cuidar, não é? Eu começo também a mudar a minha forma de vida, os meus hábitos, certo? E assim cuido do meu meio ambiente, cuido do planeta Terra, cuido do meu hoje, mas cuido também do meu amanhã, tá certo? Então, um beijo no coração, fico com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!